Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes de Villanueva. Eu acho que vocês acompanharam meus últimos vídeos, inclusive refutando um idiota que não conhece absolutamente nada do assunto, que é a história medieval e sua relação com o desenvolvimento da ciência moderna. É claro que eu citei alguns autores aqui, como Alfred Whitehead, Rodney Stark, ou então, no caso de história medieval propriamente dita, como Jacques Le Goff, que é da história dos análises, Jacques Duby, ou então a história cultural de Jörg Huizinga, como também nós temos Regine Pernoud, Jacques Duby, né, que também faz parte dos análises, entre outras coisas. Né? Então existe hoje em dia, atualmente, existe uma farta literatura que desmistifica totalmente a ideia da Idade Média como Idade das Trevas. Eu poderia também citar Henri Pirenne, né, que escreveu um livro magnífico chamado Maomé e Carlos Magno, em que ele fala que a formação do Império Romano do Ocidente tem muito a ver com a ideia da questão da invasão islâmica. Existem várias bibliografias aqui que eu poderia citar em outro momento, em outra oportunidade, que não somente desmistificam o mito da Idade das Trevas, como mostra através de documentos que refutam toda essa literatura que gerou o mito da Idade das Trevas. Né? Agora a gente pergunta uma coisa, né? Tem muito aí ateu, né? O ateu aí furiosíssimo, né? Porque essas fontes mostram alguns fatos através realmente de estudos diretos, né? Não somente de documentações, como também de uma tentativa de reconstruir a própria época medieval. Né, através da filosofia, através do pensamento da escolástica, através do pensamento das discussões que haviam nas universidades, né, as discussões intelectuais, ou seja, como se formavam as instituições medievais, entre outras coisas. Então existe uma farta obra sobre o assunto que hoje em dia cai por terra o mito da Idade das Trevas. O mesmo se aplica à Inquisição, se aplica às Cruzadas. Existe um debate muito intenso sobre o assunto que foge, né, das simplificações mitômanas e das falsificações, justamente porque por trás da falta de idoneidade desses estudos secularistas, existe uma forte propaganda anticatólica, um profundo preconceito contra o cristianismo, e no sentido, inclusive, de desmistificar, né, a tradição cristã. Né? Tudo que eu citei, tudo que eu me baseei aqui, não são palpites de um apologeta, né? Embora eu seja um apologeta do cristianismo por eu ser católico, por ter uma formação, não somente uma formação, mas porque busquei o catolicismo e acredito na fé católica, no entanto, todas as minhas exposições aqui são baseadas em critérios científicos, são baseadas em critérios de fontes, de fatos, de debates, não em palpites ideológicos de certos vagabundos, de certos analfabetos funcionais, que jamais leram nada sobre o assunto e através de um desespero, né, se socorrendo através do Google, né, se socorrendo através de fontes desencontradas, querem de uma hora para outra, em duas laudas, refutar os autores que eu citei aqui. Né? Quer dizer, esses idiotas nunca estudaram nada da Idade Média. Tudo que eles reproduzem são o quê? Produto do imaginário das nossas escolas e universidades, pelo menos até então, hoje em dia, muitas universidades já não aplicam essa linha, mas pelo menos nas escolas, nas grades curriculares do MEC, você vê essa propaganda de desinformação sobre a Idade Média e sobre o catolicismo. Né? Propaganda de difamação sistemática, que hoje em dia, com o teor das pesquisas, né, está completamente desmoralizada. E por que essa literatura secularista, que foi desenvolvida no século XVIII e XIX, e que tem inclusive laivos no Renascimento, para quem não sabe, o conceito de Idade Média, de Idade das Trevas, é um conceito renascentista, né? Porque os renascentistas se achavam lindos e maravilhosos e iluminados e começaram a depreciar, né, o passado medieval. Né, que eles mesmos não conheciam, nem por documentação, nem por nada, simplesmente baseado em preconceitos, em achismos, em revanche contra o pensamento estabelecido. E claro, você precisa desmistificar, né, uma determinada época histórica de forma irresponsável e aleatória para você defender um ponto de vista. Né? É engraçado, por exemplo, que eu cito um autor aqui que eu acho muito bom, por sinal, que ele faz uma avaliação muito interessante, chamado Rodney Stark. Eu fico impressionado como esses ateus analfabetos, desesperados, esses secularistas, tentam desmerecer o autor sem ter lido a obra. Sem ter lido a obra. Né? E é interessante a indigência intelectual desse pessoal, quando esse pessoal fala de razão e ciência e não sabe identificar o que é o método científico, como surge esse conceito da ciência moderna, né? E ainda mais a própria filosofia, como outros conceitos que existem na nossa cultura e na nossa civilização.
né? Ninguém não sabe a diferença de técnica e ciência, não sabe a diferença de nada. E aí você vê um bando de palpiteiros revoltadinhos que não se esforçam em construir uma biblioteca, estudar e tudo, e perceberem que o cristianismo, como a cultura medieval, não foi essa caricatura que hoje nos é ensinada em muitas escolas. É claro, como eu já reiterei, que a Idade Média também não é um período lindo e maravilhoso. É um período também que houve muitas atrocidades, que houve guerras, que houve também muitos colapsos, houve muitas misérias, mas também houve coisas extremamente grandiosas que não podem ser negadas, né? E tem gente que diz, não, o século XX é mais evoluído. Imagina, né? O século XX do campo de concentração de Auschwitz, da bomba atômica, das duas grandes guerras mundiais, realmente nós somos muito evoluídos, né? Muito evoluídos absolutamente em relação ao passado, realmente. Nós não temos nenhuma atrocidade, né? O século XX foi um século santo, né? É claro que eu não estou desmerecendo o século XX. O século XX também teve vários avanços tecnológicos, né? Vários avanços institucionais, mas também teve atrocidades abomináveis, atrocidades que talvez para um homem medieval soariam extremamente assustadoras, né? Quem é que imaginaria campos de concentração? Quem é que imaginaria extermínio racial, por exemplo? Né? Com certeza, muitos desses valores, ou desses contravalores, por assim dizer, seriam basicamente rejeitados pela Idade Média. Né? Ainda que houvesse conflito entre judeus e cristãos, entre islâmicos, né? Havia pelo menos um nível moral de respeitabilidade entre eles. Pelo menos eles se odiavam, né? Havia um ódio mútuo, né, antirreligioso de cada um com a sua religião. Né? Havia um ódio de cristão do judeu, o ódio judeu contra o cristão, o ódio islâmico contra o cristão e o judeu. Havia um ressentimento mútuo. Né? Mas dentro desse ressentimento também havia o quê? Intercâmbio cultural, havia uma certa tentativa de conciliação, entre outras coisas. Como é o desafio da própria interação cultural, não somente entre as religiões, como das culturas em geral. Né? Mas é aquela história. Você precisa mistificar, você precisa falsificar, você precisa induzir ao erro as pessoas, como no fato do último debate, entre aspas, debate entre vídeos aqui, que eu tive com um determinado sujeito, que ele pega Rodney Stark e falsifica Rodney Stark, né? Ele vai pegar site ateu desesperadamente para pegar uma refutação e acha que refutou Rodney Stark, né? Depois ele pega o livro do Alfred Whitehead e começa a deturpar deliberadamente, citando trechos desencontrados da obra, né? sem apreender o conjunto da obra, né? E fazendo trapaças para enganar você. Eu não vou longe, né? Com relação a Jacques Le Goff, o sujeito ainda veio dizer que eu estava vendendo a ideia de que a história medieval é uma história definitiva. Eu nunca falei isso. Eu falei que os estudos sobre a Idade Média descobriram, através de uma fonte documental séria, através de pesquisas diretas, né, fora, né, dos palpites e da desinformação do século XVIII ou XIX, e também, quiçá, no século XX, né, que mostrou que a Idade Média não era aquilo que se imaginava que era. Né? Ou seja, baseada em pesquisa, em fonte científica. E em nenhum momento alguém está dizendo que isso é um círculo fechado. Mas é engraçado, quando esse pessoal diz que é uma coisa que está em aberto, esse pessoal acha que está em aberto para mentir e desinformar. Esse pessoal não concebe a verdade como algo objetivo que deve ser buscado, né, de acordo com a realidade, de acordo com as fontes que podem ser comprovadas pela realidade. É claro que na questão histórica, a história ela sempre significa uma certa reconstituição, uma reconstituição do passado, e naturalmente nós não vamos reconstituir a totalidade do passado. Se a gente não consegue reconstruir nem o presente, que dirá o passado, né? Que dirá o passado. O que nós podemos tirar da história, ou extrair dela, é uma relativa ideia de alguns pontos, né, daquele momento histórico determinado, e também de seus personagens, dos seus valores, etc. E a partir disso compreender, né, aquela sociedade, compreender como aquela sociedade pensava, e desta compreensão extrair coisas boas e também reter o que é ruim. Né? Ou seja, então quer dizer, reter não, desculpa, não é reter, mas simplesmente, digamos, expurgar o que é ruim, né? Mudando a palavra, né? Retei o que é bom, né? E joga fora o resto. Isso aí eu já falava a palavra do evangelho. Mas enfim. Então quer dizer, então você vê uma coisa, né? Existe uma propaganda de desinformação, né? Que é o que? A militância neo-ateia, a militância esquerdista, militância secularista, que quer de todo meio falsificar a história para defender uma doutrina ideológica. Né? E eles usam de inúmeras trapaças intelectuais. Como vocês vão ver em alguns outros vídeos anteriores,
inclusive contra-argumentando com certos débeis mentais, vocês vão perceber até que ponto chega um nível de falsificação intelectual. Entendeu? Então nós temos que buscar nós temos que pensar que, independentemente de você ser cristão, de você ser judeu, de você ser islâmico, de você ser ateu, nós temos que ter o compromisso com a verdade. Em nenhum momento eu tentei aqui acobertar, né, ou falar uma mentira. Tanto é verdade que eu mostro fontes, né, afirmando que tais coisas aconteceram, ou pelo menos podem ser comprovadas. Né? Podem ser comprovadas. E claro, através dessa reconstituição do passado, que ela é possível, embora claro que não é uma reconstituição total, mas sim pelo menos uma relativa ideia do que acontecia no passado, de como aquelas pessoas viviam, né? Se reconstituindo aquilo, você pode dizer que realmente você tem uma ideia mais ou menos aproximada de como foi a realidade daqueles tempos. Né? É claro que como é que uma pessoa hoje, né, com o nível de conforto que nós temos, um nível que nós temos com relação a uma qualidade de vida melhor, né? Nós comemos mais, nós vivemos muito mais, por exemplo, desde uma sociedade do século XII, século XIII, que as pessoas tinham um nível de vida de 30 anos de idade, né? As pessoas viviam muito mais precariamente, né? Boa parte da tecnologia que hoje nós temos não existia, nós não sabíamos da eletricidade, nós não tínhamos nem mesmo um computador na vida, né? Então, quer dizer, claro, então, você vê que muita coisa mudou radicalmente, né? E claro que você nunca vai conceber, você pode até ter uma ideia da coisa, pelas descrições que aquelas pessoas faziam da sua própria vida, né? Pelas maneiras como elas, de fato, expressavam seus anseios, a sua perspectiva de mundo, etc. Aí você pode compreender. Mas é claro, se nós não temos a compreensão da totalidade do mundo, é apenas uma ideia aproximada de muitas coisas, que dirá do passado, já repito aqui. Né? Claro que a busca da verdade ela sempre será uma busca que pode, claro, você pode buscar certos pontos que são verdadeiros, mas você não pode dizer que vai conhecer a totalidade do universo, que isso é impossível. Só Deus conhece a totalidade do universo, né? Porque Ele criou o universo. Né? Em suma, meus amigos, então eu os aconselho a sempre ser... Aí eu vou chegar a uma palavra, né? Ser cético, mas cético no bom sentido, não o ceticismo como um fim, mas como um meio para se buscar a verdade. Ou seja, você tem que se questionar, você tem que pesquisar, você tem que estudar e tirar as conclusões dentro do melhor embasamento possível. Dentro do melhor embasamento que você pode ter, sem cair nessas esparrelas de superficialidade que acabam se tornando uma ignorância premeditada, né, e uma manipulação descarada. E é isso que a gente vê em certos debates. Todos os debates que eu participei de muitas pessoas, em geral, elas não querem consolidar um conhecimento. Elas querem consolidar uma paixão, consolidar uma ideia estereotipada, né, ou mesmo consolidar ódios, ressentimentos, entre outras coisas. Né? Tudo que eu me baseio aqui é baseado em fatos históricos. É baseado em fontes idôneas, fontes de pesquisadores sérios. Claro que esses pesquisadores podem ter defeitos. Quem disse que eu concordo com tudo que eu leio? Eu não concordo com tudo que eu leio. Né? Eu não concordo com muita coisa, por exemplo, de muitos historiadores. As historiadores que muitas vezes, ora, né, caem no extremo, né, de romantizar, por exemplo, determinada época, como também caem no extremo também de demonizar uma determinada época. Né? Muitas vezes baseado em conclusões que podem ser ora precipitadas e ora errôneas. Isso é perfeitamente possível. Né? Então o que é que a gente tem que fazer? Não é você cagar a regra e ficar copiando fontes de alguém, não. É você ler aquelas fontes e você tirar suas próprias conclusões a partir delas. Né? E a grande maioria desse pessoal não tira as conclusões baseado naquilo que se coaduna ser chamado de fatos, mas sim baseado em concepções pré-concebidas, né? Querendo justificar um determinado ponto de vista prévio, sem analisar as questões. Quando eu falei de Inquisição, quando eu falei de cruzadas, quando eu falei da Idade Média, quando eu falei das universidades, quando eu falei da filosofia medieval, né? E olha que eu sou um neófito no assunto, eu não sou um profundo conhecedor, eu sou um estudioso apenas, eu sou um curioso, eu não sou um erudito. Eu conheço muita gente muito mais erudita do que eu e que tem um nível de inteligência e de cultura muito melhor do que a minha. Esse eu tenho perfeita consciência, não tenho a menor consciência da minha, né, tenho perfeita consciência da minha mediocridade, né? Mas, apesar de tudo, eu tento aos poucos estudar e tirar as seguintes conclusões, né? E baseado nisso, você vai analisando os fatos.
coisa que grande parte desses palhaços que nós vemos no YouTube não fazem, né? A grande maioria não tem leitura para falar de certos assuntos. Então, eu as aconselho que essas pessoas que estão com a cabecinha um pouco fraca, já que vocês querem ser formadoras de opinião, vocês querem realmente dar palpite em tudo, então por que vocês nos estudam primeiro para não falar besteira, né? Faz o seguinte, sentem numa biblioteca, faça a sua biblioteca, comece a pesquisar fontes, comece a pesquisar bibliografias, e a partir disso, você vai realmente analisar melhor os fatos dentro de uma aproximação do que a gente pode chamar de verdade, né? Então, meus amigos, fica o meu recado aqui, né? E aquela história, desconfiem, estudem, pesquisem e busquem a verdade. Então, é isso, e eu não tenho mais nada a falar.